A desigualdade de gênero é um tipo de violência que ainda persiste em permanecer na nossa sociedade. Por isso, é necessário e urgente que haja mais ações que possam mudar este quadro. Pensando nisso, a Fábrica de Imagens resolveu criar o Curto Gênero, um evento que reúne num só lugar academia, produtores e artistas para pensar uma alternativa contra essa violência e ajudar a promover a equidade de gênero. Curta o Gênero é o nosso assunto de hoje. O Roda de Mulheres está começando. Olá, está começando mais um Roda de Mulheres e lembrando que a sua audiência é muito importante para nós, portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, Camilinha, que bom que você está de volta aqui. Obrigada, é muito bom estar de volta no programa, né? Depois de uma curtinha férias e tá voltando aqui com duas mulheres incríveis participando aqui do nosso programa para falar sobre um assunto também super importante, assim como todos os outros assuntos desse programa, né? Só assunto importante. A Tayane Alves, que é coordenadora socioeducativa da Fábrica ONG de Imagens, e a Cris também, que é diretora, fundadora, psicóloga da fábrica, que vai estar discutindo sobre gênero aqui com a gente. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Nós e que agradecemos. Então, é para a gente falar de um assunto que é muito importante, que é essa questão do gênero. E hoje o Curta Gênero, que é o evento de vocês, está tratando dos feminismos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Desde 2012, nós da Fábrica de Imagens organizamos o Curto Gênero, que é um projeto que a gente foi germinando ao longo dos 20 anos de duração da Fábrica de Imagens, né? E aí, como a gente consegue conciliar tanto a parte audiovisual como a parte de produção de conteúdo, era uma vontade nossa que ao longo dos anos da Fábrica de Imagens foi se sedimentando e em 2012 a gente criou. Na verdade, o Curto Gênero, né, começou como quadro de um programa, né, de uma ONG parceira da Fábrica de Imagens, que era a Ensine. Né? Então, eles tinham um programa e a gente tinha um quadro que chamava Curto Gênero dentro do programa, já para debater essas questões, né, relacionadas a gênero, violência contra a mulher, né? Então uma série de temáticas. E aí depois, né, esse quadro, desse quadro surgiu a ideia do projeto, né, do Curto Gênero, né, bem mais ampliado, que como a Tayane falou, durante esses anos, né, veio germinando, veio crescendo, né, e a gente veio também até adaptando algumas coisas, algumas discussões, até chegar nas discussões que a gente, né, tem colocado hoje, que é justamente Esse ano isso. Vocês estão tratando mais dos feminismos, dos né? feminismos latino-americanos, né? E tendo também uma perspectiva de gênero relacional, né? Por ser uma ONG que organiza um evento multilinguagem, que vai do audiovisual à parte acadêmica também, e um grande diferencial. Nós estamos na América Latina, e aí diagnosticando esse local de fala a partir da América Latina e da potência dos feminismos, desde as relações comunitárias e compreendendo que o conhecimento ele é produzido para além da universidade, surge o Curto Gênero. E aí também no sentido de potencializar perspectivas de análise diferentes do tema. E dentro desses feminismos, né, como a Ana trouxe, que vocês decidiram trabalhar dentro da temática dos feminismos, porque na verdade ele não é um só, né? Ele é diversos, ele é multilingual. E como é que vocês definiram que feminismos iriam trabalhar, né? Porque dentro do conceito do Curto Gênero é um feminismo latino-americano, né? Compreendendo esse feminismo latino-americano não como um só, Camila, assim, mas como ele tem uma costura, que é a questão geográfica, mas dentro do feminismo latino-americano existem vertentes. Existe um feminismo latino-americano mais interseccional, sobre uma perspectiva de classe, sobre uma perspectiva de raça, sobre uma perspectiva comunitária das indígenas Mapuche, por exemplo. E aí, qual é o interessante? Qual é a costura que se dá, né? Além da costura regional, numa perspectiva do local de fala, porque na questão de visibilidade, de produção do conhecimento, as feministas que estão no norte global, elas têm muito mais visibilidade do que as feministas que estão aqui, na América Latina. O Curto Gênero quer justamente tirar essa hegemonia, né, da Europa, dos Estados Unidos e trazer essa discussão para
para a América Latina e para o Brasil. E né? também que são os feminismos que a gente vivencia, é a nossa realidade. E né? é tão realidade, e é tão, digamos, existe tanto essa hegemonia que quando a gente fala sobre feminismo, né, a gente tende a generalizar, digamos assim, a gente não faz essa, não é uma separação, mas a gente não faz essa distinção, por exemplo, que assim como o lugar de fala de mulheres é diferente, tem a mulher que é branca, da classe média, é diferente da outra fala da negra, da comunidade, não é? Agora, claro, elas vão vivenciar de forma diferente, né? Existem que é a grupos partir também do seu lugar. Que aí, por exemplo, uma mulher negra, ela perpassa por tipos de violações que são distintos de uma mulher branca. E aí, quando a gente mergulha sobre uma dimensão de classe, e eu pego, por exemplo, uma mulher negra da periferia, ela vai passar por situações que são distintas. Nós tivemos um problema desses há pouco tempo com a advogada, Sim, a advogada da juíza, que foi algemada de forma humilhante e colocada. Quer dizer, ela em determinado momento, ela não considerou aquilo como uma questão de raça, de preconceito de raça. Mas que acaba sendo, né? Sendo. Que aí é importante a gente tocar nessa questão, porque a gente tende a naturalizar as violências, né? E aí, a partir dos múltiplos feminismos, tendo como perspectiva também que a gente não pode hierarquizar os feminismos, né? Dizer que o feminismo latino-americano ele é melhor do que o europeu. Não é isso. São realidades distintas. Assim. Né? São e por isso a importância de nomeá-los. Né? Exatamente. A questão de violações também de direitos diferentes, não é? E aí também envolve, como a Tânia falou, a mulher periférica, não é? A mulher negra, mas também tem as trabalhadoras rurais, né? Que tem questões diferentes das trabalhadoras urbanas, não é? Então, todas essas diferenças, né? Essas especificidades, a gente tem discutido, né? O Curto Gênero tem essa perspectiva múltipla, né? Diversa, não só apenas em relação às atividades que são propostas, mas também a essas discussões e a participação de mulheres desses diferentes grupos, marcadores, né? sociais, marcadores sociais. Então, mulheres negras, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres trans, indígenas, mulheres trans, mulheres da América Latina, mulheres brasileiras. Então, a gente esse ano vocês estão trazendo aí uma novidade, que é um trabalho com a criança, e que é super importante, né? Isso, exatamente. Porque essa questão de gênero já começa do berço, quando você nasce. Desde o processo gestacional, que né? você vai da ser escolha, né? Da escolha do nome. O que é que o homem, o que é que os meninos, o que é que eles vestem, o que é que as meninas, o que elas vestem. Quer dizer, você desde criança, você vai criando projetando as suas expectativas de vida no seu filho, né? Exatamente. Você cresce com aquilo que acaba normalizando, você achando natural aquilo ali. Esse ano, só contextualizando o pessoal que está em casa, né? Esse ano o Curto Gênero trouxe um projeto diferente, uma atividade dentro do Curto Gênero, para trabalhar sobre a temática com as crianças, né? Isso. De forma lúdica e que elas entendam mais sobre o assunto sem, né? Como é que esse trabalho que vocês estão fazendo? Uma ideia que a gente tinha há algum tempo. A Fábrica de Imagens já tinha outros projetos voltados para crianças, né? O cineclube infantil na própria sede da fábrica, projetos com oficinas lúdicas de audiovisual, de fotografia no interior. Mas no Curto Gênero mesmo a gente ainda não tinha conseguido desenvolver uma atividade específica voltada para as crianças. E esse ano a gente conseguiu. A parceria com a Caixa Cultural também foi fundamental para que essa atividade, né, fosse realizada, né, fosse desenvolvida. E aí a gente colocou 2 públicos, né, de crianças, que são crianças de escolas e também crianças da comunidade do Poço da Draga, que fica vizinha, né, à Caixa Cultural, onde o Curto Gênero está acontecendo. E aí, assim, foram oficinas propostas por grupos, né, por projetos de extensão que a gente desenvolveu também uma parceria da UFC, né, um núcleo no CPEC, que é o Núcleo de Psicologia da UFC, e também o Grupo Reapodere da Unilab, além de um coletivo, né, o coletivo Transver de Sobral, que trabalha com fotografia. E um outro dia também a participação, né, uma roda de conversa lindíssima que ocorreu com a Thelma Pacheco, que é uma indígena da etnia Tremembé.
Então, nessas oficinas, né, o que foi que eles trouxeram para as crianças? É uma conversa, né, sobre a experiência deles, né, sobre atividades lúdicas voltadas com brinquedo, com fotografia, com os objetos, né, indígenas, né, que a Thelma trouxe, as brincadeiras indígenas, né, com as crianças indígenas. Então, tudo isso eles trouxeram, e com essa perspectiva de conversar um pouquinho, de desmistificar essa coisa do que é brinquedo de menino, do que é brinquedo de menina, o que é profissão de homem, o que é profissão... Desconstruir. Na verdade, construir, né? Construir de uma outra... Construir um novo olhar, né? Porque, na verdade, as crianças não têm essa perspectiva ainda internalizada. Né? Então, você construindo. E o Curta o Gênero tem uma programação extensa, né? Muito diversa, com várias atividades, não é, durante uma semana. Não é? Maravilha, mas só que a gente vai ver tudo isso no próximo bloco, a gente volta já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, aqui conversando com essas mulheres incríveis, maravilhosas, que é a Cristiane e a Tayane, sobre o Curta o Gênero. Bom, a gente antes vai começar esse bloco mostrando uma matéria sobre o Curta, né, com o Everton Lucas. Vamos conferir? As mulheres estão no palco. Afinal, elas são as protagonistas do 7º Curta o Gênero, um evento que aborda questões voltadas à sociedade contemporânea. Tudo de graça. A Fábrica de Imagens, ela trabalha com questões de gênero e sexualidade desde a sua fundação, há 20 anos, né? O Curta o Gênero tem 7, e o foco da gente sempre foi esse. Logo depois, uns 4 anos depois da nossa fundação, a gente começou a trabalhar também com audiovisual, na verdade com cultura, para promover questões de gênero e sexualidade, equidade de gênero e promoção da diversidade. E aí, tempos depois da gente já ter produzido, feito processo de formação, veio essa perspectiva da gente trabalhar com o processo de difusão. Este ano, o tema principal é a política e democracia e deve discutir o feminismo na América Latina. Uma das mediadoras é a Amelinha, uma paulista conhecida pela luta na igualdade de gêneros. Trazer a história dos movimentos sociais, né, que reivindicam aí direitos em torno dessas questões e que trazem aqui para o público num momento extremamente difícil que o Brasil está vivendo, um momento crítico, um momento em que sentimos todos os dias perda de direitos. A programação é diversa. Além da mostra de audiovisual, também acontecem exposições fotográficas, ilustrações, seminários e simpósios. As atividades são um verdadeiro mergulho nas discussões sobre política, feminismo e sexualidade. Na maioria dos túneis, né, porque eles não têm iluminação, então, tipo, é bem comum acontecer casos de estupro e assédios no geral. Na verdade, eu não sei se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém, ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender. E aí eu acabo optando pelo matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta, que a cidade não é feita para pessoas que andam. A gente acha que um homem mexeu com a gente ou que ele foi agressivo com a gente porque a gente tava com short curto ou porque a gente tava com decote mais saliente. O corpo da mulher negra vem sendo ultrassexualizado e objetificado desde o período colonial. E a sociedade nos ensina que a gente não tem que ver isso como um problema, que é legal, né? A gente sair na rua e eu, de repente, ser assediada. Para as pessoas pode parecer que nada está acontecendo, mas a gente sente, né? Esses olhares que te constrange e que constrange só você, assim, no seu íntimo, né? Bom, agradecendo aí o jornalista da TVC que nos cedeu, o Everton Lucas. Obrigada, Everton.
Então, é uma programação que, desde o audiovisual, a exposições, o que é que as pessoas podem conferir? A gente tem o seminário, o seminário Gênero, Cultura e Mudança, que envolve tanto mesas, como rodas de conversas, apresentação de trabalhos acadêmicos e relatos de experiências, que são os simpósios. E aí tem também mostra internacional audiovisual, exposição de fotografias e de ilustrações, o Colorindo Gênero, que é a atividade para crianças, que a gente já falou. Temos também Flash Tattoo, que foi a primeira vez que ocorreu, foi no ano passado, e esse ano a gente repetiu com mais tatuadoras, todas mulheres, e também uma companheira que colocava piercing, então estava lá aberto para o público em geral. E também tem a Feira Criativa, a Feira Criativa que também esse ano teve uma novidade, que foi também uma parceria da Fábrica de Imagens com a ONG Cetra, trazendo as trabalhadoras rurais do interior do Ceará para poder venderem os seus produtos, da agroecologia. Então, isso também foi um diferencial e muito importante para a gente trazer essas mulheres para nosso evento. Como são definidas as temáticas, não as temáticas, mas a programação? Porque, por exemplo, nessas mesas, tem pesquisadores, tem gente do Brasil e de fora do Brasil. Vimos aí na matéria a Amelinha. A Amelinha é uma pessoa maravilhosa que teve uma experiência muito com certeza doída, foi esse vítima ano de todo esse processo político. Pronto, esse ano a gente teve também dentro das novidades do Curto Gênero, a pré-produção também teve uma especificidade que foi aquela que a gente chamou de comissão de tudo. A gente teve várias reuniões na Fábrica de Imagens desde fevereiro, março. E nessas reuniões a gente convidava pessoas das mais diversas áreas, dessas atividades que o Curto Gênero realiza. E também pessoas da universidade, a gente teve companheiras da Unilab, da UFC, contribuindo e construindo o movimento social, as instituições parceiras e outras pesquisadoras que já passaram pelo Curto Gênero. Essa comissão de tudo ela é muito importante, porque ela não faz diferenciação entre a academia e o movimento social. E foi importante para a gente costurar o tema dentro de uma conjuntura de recrudescência, de uma cultura de ódio e de um ataque à democracia que a gente vem desde 2016 sofrendo. E aí, nessa parceria com as nossas colaboradoras, desenhou-se de forma democrática o tema do Curto Gênero. Importante essa ação, num momento assim tão crítico que o país está passando hoje. E não só a temática, como também essas atividades. Claro, algumas a gente já realizava nos anos anteriores, mas, por exemplo, o Colorindo Gênero também foi fundamental essa parceria com a universidade para a realização dessa atividade. E também aproximando a universidade, que é algo tão mais distante, assim, por exemplo, o movimento social e a academia, são meio que tem uma lacuna no meio dos dois. E você conseguir aproximar e dali fruir um debate que nem fruir no Curto Gênero é muito proveitoso, tanto para quem está fazendo como para quem vai assistir. É uma grande oportunidade de construir pontes, diálogos, assim. E todos os convidados são, assim, eles sempre gostam de relatar essa sensibilidade que o evento traz, de não supervalorizar um conhecimento que seja só acadêmico e que seja só do movimento social, mas a junção, o diálogo, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia, A gente peca, muitas vezes, por não construir pontes dentro do próprio movimento feminista, E aí, como o Curto Gênero não tende a hierarquizar uma única bandeira feminista, mas sim construir diálogos, esse é um momento de fluir, de dialogar, de conversar, de mesmo discordar de posicionamentos teóricos. Isso que é saudável, na democracia. E é claro, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, cada um tem seu ponto de vista, mas a gente tem a questão do respeito. Que eu acho que está faltando muito. E tem outra palavrinha que veio com o feminismo, que é a sororidade. Que eu acho que essa aí a gente deve ter mais entre nós, porque os homens eles têm a fraternidade. Eles são fraternos. Então, acho bonito isso. E a gente tem que procurar se unir também nessas questões, também, que acho que através dessa união a gente vai conquistando espaço cada vez mais. E tem também uma teórica chamada professora Vilma, que ela vai fazer um outro termo, não só a sororidade, mas como a dororidade, que é uma perspectiva do feminismo negro, que aí as mulheres negras elas se unem a partir também do sentimento de dor.
E aí, porque quando a gente discute também sororidade, a gente tende a higienizar os movimentos, né? E aí, quando a gente discute a parte da dororidade, temos uma outra perspectiva teórica. Porque aí a gente volta para aquela questão das especificidades de cada feminismo, né? E aí essa pluralidade também, porque o que a Taine falou, né? O que uma mulher negra sente, o que uma mulher negra passa, as suas vivências cotidianas, negra, né? É claro, né? Quem está do outro lado, né? Quem é uma mulher branca, né? As questões trabalhistas não passa também são bem diferentes. As mulheres negras ainda estão em situações extremamente difíceis, elas ainda ganham menos do que uma mulher branca. O próprio as hierarquias, as mulheres elas já ganham menos que os homens. Exato, e as mulheres negras ganham menos que a E o branca. próprio acesso também às universidades, né? Tem pouquíssimas mulheres negras nas universidades. Ainda tem a questão também que eu acho que é uma questão que entra na questão de dor, né? Que é, por exemplo, você, quanto pessoa, você que entra no espaço, você é diferente de uma pessoa branca, por exemplo. Você, uma pessoa negra desarrumada, é diferente de uma pessoa branca desarrumada. Total. Né? Você é tratada de duas maneiras. Eu me lembro de um relato da Glória Maria, né, falando sobre isso. Ela disse, eu tenho que estar sempre muito arrumada, para que as pessoas considerem... Lógico que teve um processo de eu ser hoje a Glória Maria, né? Mas até mesmo eu, como Glória Maria, tenho que estar sempre muito arrumada por essa negra, porque se eu tiver negra e desarrumada, tipo, eu não vou ser considerada. E principalmente porque vivemos numa sociedade onde é o ter e não o ser. Do que você aparenta, né? Exatamente. E é importante a gente discutir essas questões e principalmente dentro das relações de gênero, para desmistificar essa relação de competitividade que existe entre nós mulheres, né? Porque também isso é uma estrutura do machismo. Da sororidade. Exatamente. Isso é reforçado, né, não por nós mulheres, né? Necessariamente, mas é uma questão cultural que coloca essa competitividade. Exatamente, mas que ele deve ser questionado, porque assim, a gente tem um entendimento de que como as relações elas são socialmente construídas, como a concepção de gênero, como a concepção de maternidade e tudo, mas a gente pode desorganizar e construir novas perspectivas. E aí por isso que a gente tem que reforçar também essa perspectiva de local de fala. E aí, porque toda vez que a gente pensa a produção teórica das feministas, existem feministas que têm maiores espaços de promover diálogo do que outras. E aí, até entre nós mulheres mesmos, essa competitividade a gente não pode reforçá-la, porque também é uma base do patriarcado, do machismo, que é apropriado por um discurso masculino que tende a nos dividir. E aí, por que eu repito isso, né? E enfraquecer. E enfraquecer. Se eu estou competindo com você, claro, exatamente. A gente não vai unir forças. Exatamente. Por quê? Porque hoje em dia existe uma cultura, principalmente com o advento das redes sociais, de mulheres negarem o feminismo. Mas é o desconhecimento. Porque as pessoas relacionam o feminismo, não sabem, na verdade, o que é o feminismo, qual é a proposta do feminismo. Por isso que é muito importante, a gente sempre, eu e Camila, a gente sempre reforça isso. Esse programa é importante exatamente por isso, para esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm, entendeu? Quer dizer, o feminismo é a igualdade, né? Eu vejo pessoas dizendo... Não igualdade, mas a equidade. Não, que é o que normalmente a gente... A equidade é aquela questão, quer dizer, a igualdade eu acho até meio utópico, jamais vai conseguir isso. Realmente a equidade quer, pelo menos, equiparar desigualdades, né? Isso. Então, acho que esse as pessoas têm que esclarecer melhor isso, entendeu? Elas precisam... Isso através do conhecimento. Porque só através do conhecimento é que você consegue... e de você estar sensível a construir a causa, né? Porque acredito que existem pessoas que conhecem, sim, as teorias feministas, mas mesmo assim as rejeitam, as ignoram. Mas muito tempo você já tem ali uma bagagem histórica, né? Que você cresceu, então é meio difícil você quebrar isso de uma pessoa que nunca, né? Ou mesmo como a gente já chegou várias vezes a essa mesma conclusão comum de que muitas mulheres rejeitam o feminismo, mas ao mesmo tempo já praticam ele de outras maneiras, porque que era até uma coisa que a gente conversou, que a gente não tem essa noção de que estão exatamente, a gente até conversou porque isso numa taxa das o feminismo dentro de um
Porque Um assim, a gente único tem a modelo. perspectiva do feminismo muito atrelado à universidade, às feministas universitárias. E aí se eu pego uma mulher da periferia, ela não se identifica com aquela perspectiva feminista, mas ela está fazendo uma alguma prática atividade, feminista, né? a partir Quando que se ela reúne nos grupos para poder desenvolver trabalhos artesanais, essas coletividades. as Esse é um mulheres assunto trabalhadoras rurais. delicioso, entendeu? Que assim, merece assim, muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu gostaria, uma pena mesmo, mas eu gostaria que vocês dessem um recadinho final. O curto gênero, né, ainda vai acontecer até o final do mês de setembro, né, com a exposição até o dia 30, né, na Multigaleria do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E ainda também temos 2 peças, né, no dia 22 e dia 23, também no Centro Dragão do Mar, né, de Arte e Cultura. No dia 22 a gente está com a peça Transono, né, do coletivo Travestidas, e no dia 23, Cuidado com o que você se acostuma, do grupo Somos Todas Marias. Né? Pronto, às 19 horas. E é também assim que as pessoas possam conhecer as nossas redes sociais. A Fábrica de Imagens tem uma página no Facebook, tem uma conta no Instagram. Conheça, curta, compartilhe e confira outros processos educativos que a gente tem produzido ao longo desses 20 anos e acompanhe a nossa produção. E vão lá, gente, né? Conhecer essas histórias, conhecer essas mulheres, vão dar força, né? Tanto para o movimento, tanto para o curto gênero, como para o nosso próprio movimento. Vamos lá, né? A Fábrica de Imagens também está aberta para receber, né, qualquer pessoa para visita, né, para conhecer a nossa sede, fica na Maraponga, né? E aí a gente está lá aberto para receber todo mundo. Meninas, vamos somar, né? Valeu. Parabéns pelo projeto, tá Muito bom? obrigada. E obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E o programa também está sempre aberto, né? Para a fábrica, para os projetos, para vocês, para as mulheres. Isso. E na próxima semana a gente volta com mais Roda de Mulheres. Tchau, até semana que vem.